oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. O podcast que você sabe, ele traz cada vez mais espaço para que os palestrantes e as personalidades do TDC falem sobre os assuntos e temas que influenciam na sua carreira. E nessa temporada estamos com o apoio do Itaú e da Hotmart para desenvolver esse super podcast. E hoje eu tenho uma visita ilustre aqui no podcast, uma pessoa fantástica. Acabei de assistir uma palestra incrível dela e eu acho que vocês vão gostar muito desse papo, que é a Patrícia Peck, que é doutora em Direito Digital. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por estar aqui, é ótimo. E aí, oi para todos e aquele oi binário para os robôs. É importante manter com eles, se eles se revoltarem, a gente já está de bem com eles. Já tá de bem, né? Que eles vão estar, os algoritmos estão sempre nos ouvindo. Com certeza, isso é verdade. Hoje em dia a gente não tem muita escapatória, né? Mas, Patrícia, eu queria começar esse nosso bate-papo, principalmente voltando, porque não é comum a gente ver uma pessoa da área do direito, né, ser tão envolvida e com tanta experiência já acumulada ao longo desses anos, todas as coisas que você já participou, que você participa, né, desenvolvendo essa parte de direito relacionada à tecnologia. Mas eu queria voltar um pouquinho no passado. Onde nasceu esse interesse? Como que você encontrou um caminho na tecnologia? Olha, eu acho que eu nasci numa casa que propiciou isso. Eu acho que eu sou um pouco fruto desse environment, desse ambiente. Sim. Meu pai e minha mãe eram de voo, eles eram comissários da Varig. Olha só. E como meu pai faleceu num acidente de carro, a gente tinha 6 anos, minha mãe tinha 30 anos, eu tinha um irmão caçula com 6 meses. Ela levou 1 ano para se recuperar. E a gente morava no Rio de Janeiro, mas a família toda gaúcha. Ela depois, assim, aproveitou essa volta para o voo internacional, ela sempre teve os voos para fora. Numa época que o Brasil ainda tinha aqueles desafios para a gente ter mais acesso, né, à tecnologia. E ela ficava preocupada que a gente ficasse na rua, aquela coisa toda. Então ela investiu em fazer a gente ficar dentro de casa. Então a gente tinha a filmadora Super 8. Sim. A gente também tinha coisa que facilitava a vida, o primeiro micro-ondas do bairro. E aí eu ganhei meu primeiro videogame, que foi um Atari. Olha só. E me apaixonei por jogos de videogame. Olha só. Aí quando eu tinha 12 anos, eu pedi pra minha mãe, que eu tinha visto um anúnciozinho assim, daqueles papelzinhos que sai do supermercado que alguém te dá, né? Para fazer um curso de Basic COBOL. Eu acho que quando a gente é muito solitário, os pais viajam, nosso pai tinha falecido, o computador, ele tem uma coisa de virar um melhor amigo. Existe uma coisa diferente do ser humano, que às vezes ele não está disponível para você, a máquina sempre está. É verdade. E às vezes é difícil explicar isso para alguém que não passa esse tipo de realidade, de solidão, sabe? De solidão familiar. Nossa família era toda de Porto Alegre, minha mãe voava, às vezes a gente ficava muito sozinho, era só nós 3. Sim. E isso que me levou para a computação. Que se conectar uns com os outros ali, a máquina era... E minha mãe tinha algumas características, como ela tinha que pagar colégio para 3 filhos, particular e tudo, ela investiu em ter telefone e ficar perto do aeroporto internacional ali no Galeão, no Rio, porque assim, se alguém faltasse voo, a escala chamava você primeiro. Então ela era uma boa opção para sobreaviso, para cobrir uma falta, porque qualquer coisa era dinheirinho extra para a família, né? Tinha 3 crianças para... 3 crianças para cuidar, viúva aos 30 anos. Então, uma guerreira. Guerreira, a Jane Peck, gente, olha, guerreira, quem olhar no meu LinkedIn, tem foto minha com ela, e eu só virei uma super churrasqueira em homenagem ao meu pai, porque vocês sabem que gaúcho bom de churrasco nunca deixa outra pessoa assumir o espeto. É verdade, eu sou gaúcho também. Então... Só que lá em casa, quem faz o churrasco é a minha companheira, porque eu sou um 0 à esquerda. Então, né? mas aí é uma exceção, é porque você permitiu, entende? Porque assim, normalmente, para os gaúchos, ainda mais quando vem uma coisa de família, quando alguém já é muito do churrasco, e eu aprendi a assumir em homenagem a ele, então eu tenho lá, tem ela, eu com os espetos de coração, etc. Mas então, voltando para a tecnologia, dali eu fiz o curso de Basic COBOL e eu ganhei um primeiro computador, era DOS, sistema operacional. Eu adorava a obediência, a disciplina na máquina. Então você escrevia uma regrinha, uma linha de código, e aí ele te obedecia. Eu gostava de fazer o computador, me dar bom dia, dar oi, sabe, coisa de solidão. Ai, gente, eu não podia ficar na rua. Ele pra me dar um oi num determinado horário. Mamãe não deixava a gente dormir na casa dos outros com ela viajando. Sim. Não deixava a gente ficar na rua com ela viajando. Só que ela estava sempre viajando.
E aí vocês tinham que se virar em casa. Gente, então falar assim, vamos fazer nossa casa ser nossa amiga. Então a tecnologia veio primeiro. Primeiro. Olha só, que incrível. Aí com isso, eu quando estava ao redor dos 12 anos, coloquei com a linha de telefone da minha mãe mais uma linha, pedi pra ela, e aí eu montei uma BBS. Aí a BBS era pra trocar dica de jogo. E aí você sabe, o BBS tem aquele princípio de pega uma coisa e deixa uma coisa. Sim. E que eu acho muito legal. É comunidade pura, colaborativo. Pura. Eu amo isso. E rápida, né? Não, é rápido, é BBS. E meu irmão, que tinha 6 anos de diferença, vendo aquilo ali comigo, é aquela coisa da programação, e eu sempre gostei de escrever. E eu acho que código é escrever. Com certeza. E a beleza do código é a forma como você escreve, que você vai aprendendo a escrever cada vez melhor e mais reduzido, que é que nem quando você faz demonstração de fórmula matemática, quer dizer, como é que você consegue embelezar aquilo ali e vai fazendo com que a máquina leia mais rápido e vai limpando, decupando tudo. E o mais legal, se você é uma pessoa de desafio, porque a gente ganhava assim, Game Watch, tudo, tá? Eu sempre gostei de ferramenta. Então tudo assim abria parafuso, daquelas que sempre sobra um parafuso. Sempre. Nunca na minha vida não sobrou um parafuso. Imagina. Sempre. Porque a gente gosta de fazer, né? Sim. Ah, vai ler o manual, né? Demora muito, tá? Primeiro. Deixa eu ver primeiro. Se não rolar, aí a gente olha o manual, que a emoção é tentar ver se você consegue. Isso. E foi assim. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um colégio de bairro, né? Que minha mãe não podia pagar das melhores escolas. Era um colégio de pais de alunos, com 800 alunos. E aí, eu pensei assim, gente, como é que não tem um computador aqui? Não tinha nessa época computador? Não, porque eu sou de 75. Então, quando eu tinha 16, foi em 91. Tava no começo ainda. No começo, recém estava abrindo aqui para as importações e tal. Não importava, sem dúvida. Não. E aí o que acontece? Como eu estava sempre fazendo Nova York e Miami com a minha mãe queria sempre alguém para carregar sacola. É verdade. Porque sozinha, né? É difícil. Mais complicado. Então aquela coisa do GC, leva filho no voo, carrega sacola, vamos ajudar a mamãe. Ela, veja no supermercado aqui, fazia lá. Pra quando ela tá de folga, ela dormia. Perfeito. Porque virava à noite, mamãe insônia. Minha casa era casa checklist, era casa insônia. Minha equipe diz que PEC não dorme, porque eu já não dormia, como minha mãe não dormia. Já é um selo de quem não dorme. Não, sabe o que é isso? É muito engraçado. Eu falo que a gente não teve mamãe Genipec, a gente foi criada pela Sarah Connor. Preparados pro Seminador do Futuro, que é agora, nesse momento. Não, você não tem ideia. A gente morre de rir. Eu, minha irmã e meu irmão, tanto é que ele virou programador puro sangue, mora em Nova York. Ele faz coisas de plugin pra cinema. É muito chato ver filme com meu irmão. Porque meu irmão vê o filme com você e diz assim, você fala assim, nossa, que lugar bonito. Não, isso aí não é nada, isso é feito com computador. É tudo computador. Ah, isso é efeito especial. Ai, adorei esse cavalo, efeito especial. Ah, efeito especial. Fala, você quer parar de falar que é efeito especial? Eu estou gostando de achar que aquilo existe. Que aquilo não Essa é só... é a parte divertida da coisa, né? Gente, porque tudo é efeito especial. Sim. E é tudo computador. É tudo. Hoje é 90% não, ele falou que hoje o ator bom é o que sabe só ficar com fundo verde. Isso. Só. Ele tem que imaginar na cabeça dele. Não, ele tem que ter a cabeça da imaginação. Aquele ator que precisava correr na rua para fazer alguma coisa, ele não presta. Já não é mais tão interessante. Não! E aí você fica pensando assim, gente, tudo está na computação. E eles Sim. estão até preocupados, né, da IA substituir. Então, ele era meu webmaster, porque aí eu tive a brilhante ideia de botar computador na escola, só que aí o diretor disse, não temos dinheiro. Falei, não tem problema não, arrecado, sou comunidade. Ó, deixa comigo. Aí eu fiz rifa. Minha mãe tinha como trazer um videocassete. A rifa deu tão certo, do todo mundo querendo videocassete. Porque na época era um negócio... Não, ninguém tinha videocassete. Fora do... Gente, um videocassete, rifa para videocassete gerou 4 computadores. Talvez muita gente que está nos ouvindo agora nem saiba o que é um videocassete. Gente, videocassete, fita cassete. Fita cassete, né? Porque esse pessoal, a gente pergunta assim, mas não sei o que no DVD. A pessoa, o que é DVD? É isso. Que isso já passou também. Tudo isso. Aí... Vamos botar na biblioteca, a professora de história, Dona Rosa, um amor, sabe, Dona Rosa, falou, PEC, e eu tenho minha irmã gêmea, você conheceu aqui, ela é minha versão loira. Sim. Eu digo que a gente é uma alma tão grande que nasceu em 2 corpos. A versão loira é a versão morena. E ela é das pessoas, ela é dos bichos e eu das máquinas. A gente tem os 2 tipos, as 2 características que se complementam. E aí o que acontece? A gente faz ali, e a professora Dona Rosa diz, PEC, por que você queria tanto botar computador aqui? Eu falei, Dona Rosa, história, tudo tem que estudar no computador, é muito melhor para estudar. Ela falou assim, o que você vai fazer no vestibular? Menina, né? Aquele jeito bem do carioca de falar, sim, que eu não sou considerada carioca. Não, o carioca ficou acha... cariúcha. Não,
Cariúcha, como é que você sabia disso? Tenho uma amiga cariúcha. Olha, então, porque o gaúcho é tão danado que ele acha que o filho de gaúcho que nasceu no Rio é baldeada perdida. Aí vira cariúcho. Sim, porque sim. você tem que ter tudo do centro de tradição gaúcho. Você tem que aprender a tomar chimarrão naquela bomba quente no sol de 40 graus de Copacabana. Daí não funciona. E ai de você se você tomar aquele mate gelado com açúcar. Ah, não, tererê não. Tererê não pode. Não pode. Você é deserdado da família. Sim. É uma coisa muito engraçada essa relação que o gaúcho tem de gostar do calor do Rio, porque fugiu do frio do Sul, mas tem que levar as tradições gaúchas pra lá. Que são de frio. Que são de frio. Que usa boina, que usa chapéu. Isso, não no importa calor. a época. Exato. Lenço, olha isso aqui, ó. Não importa onde você esteja, você reconhece um gaúcho, gente, em qualquer lugar, entendeu? E aí a professora, eu disse, professora, a minha família é de imigrantes. Então a gente misturou espanhol, italiano, alemão e húngaro. O PEC, inclusive, é prussiano, nessa mistura. Eu tenho o Garrido, que é espanhol, tenho o Mascaro, que é italiano, né? E aí a gente tem ainda Dietrich, que é mais o alemão mesmo, tá? E aí o PEC também foi um pouco para a Hungria, ali Budapeste, etc. Parou o PEC também em Milão, miscelânea. Uma fusão. Fusão, é tipo Brasil, diversidade pura. Sim. Costumo dizer que tem o lado assim bem polaco da família, que é a minha irmã, e tem o lado mouro, que sou eu, né? Legal. São as duas metades. E aí o que acontece? Eu falei, prof, meu avô era imigrante, então ele era alfaiate. Minha mãe foi secretariada, entrou na Varig, meu pai era da aviação militar, por isso até que eu tenho uma linhagem toda militar, eu mesma trabalho muito com essa parte, sempre gostei da parte de defesa cibernética, estratégia, porque estratégia da área executiva é de guerra e muita coisa em computação também começou na área militar e na área acadêmica. Hoje lá no escritório eu trabalho com o setor privado, com o setor público, acadêmico e militar. Eu trabalho com os 4. E aí ela disse assim, e aí o que você vai fazer? Eu acho que ela até achou que eu fosse falar alguma coisa de computador, mas eu não pensava nisso. Não. Nos anos 90, no Guia do Estudante, ainda se falava só assim, medicina, não sei o quê, não tinha as carreiras assim mais recentes. Aí eu disse, não sei, professora. Ela falou, como você não sabe? Você fazer a faculdade das regras. Eu falei, das regras? Qual faculdade que é a faculdade das regras? De Direito. Aí que então, eu já tinha montado ali, praticamente, tive essa conversa com ela, aos 16, que eu entro no ensino médio, eu monto um site chamado Urbanoide, aí eu entro na Faculdade de Direito do Lago São Francisco da USP, porque meu padrinho, que morava em Nova York, disse, sai do Rio, que o Rio está entrando em decadência, vá para Nova York brasileira. Aí pronto. Juntou tecnologia, direito e juntou São Paulo e estamos aqui. Olha só, que incrível. Que trajetória interessante, né? Cheia e a influência dessa pessoa, essa mentora, né? Que disse pra você o que... Olha, tem mais a ver com você fazer isso e conectou. E é interessante ver como essas influências, elas estão em torno de tudo, né? Porque eu vi vários momentos ali na sua explanação, como que você sempre resgata coisas do cotidiano para deixar mais fácil, mais simples, né? Mais didático. E eu percebo que na tecnologia, principalmente, a gente tem um problema muito sério, que ela avança muito mais rápido do que duas coisas muito importantes para a sociedade, que são as regras, que você fazer a faculdade das regras, né? E a percepção da sociedade sobre aquilo que está acontecendo. Então, compreender, né? Como que foi quando você estava começando essa sua jornada no direito, você virar para a tecnologia e ver, nossa, quando a galera estabelece uma regra e as pessoas entendem, já mudou. Quando eu chego, quando conseguiram levar o aposentado para usar a máquina de pagamentos do banco, né, que era um grande mobilizador de tecnologia no Brasil, eram os bancos, o sistema financeiro. Já não era mais para ele fazer a ação ali, ele acostumou, agora tem que fazer no celular. Como que você enxerga essa transição e como que foi o impacto para você de lidar com algo tão volátil como é o avanço da tecnologia na percepção do direito, né? Você sabe que eu acho que quando a gente olha para uma ciência de fora dela, talvez a gente enxergue coisas um pouco diferentes. Então, quando eu comecei a estudar computação, eu achava incrível leis da computação. Porque como eu estava na faculdade de Direito, eu falava assim, gente, como é que podem ter leis que não foram feitas por juristas? Então, lei de Moore, lei de Metcalfe, sabe assim? Sim. Eu falava, como é que essas pessoas pensam coisas que estão aí há tanto tempo? O próprio Asimov, do que ele pensou das leis da robótica nos anos 50, no livro dele.
E elas são perenes. E isso é porque, como está muito baseado em cálculo matemático, e como, de certo modo, a matemática representa a natureza, que representa o universo, que representa Deus em todas as suas formas de representar, e representar-se, acaba sendo uma coisa muito mais duradoura do que outras coisas que a gente tenta escrever, concreta. E como a física é matemática aplicada e como tudo isso é trazido depois para dentro da computação, de tudo que a gente aplica, e eu já gostava muito de matemática, por isso que meus amigos ficam confusos quando eu converso, ele começa a achar que eu não sou advogado. Sim. Se eu começar a falar demais, ele já acha que eu fiz engenharia. Não, na sua palestra, eu só acreditei ser advogado quando você botou o slide do seu escritório. Que até ali eu estava pensando, eu estou falando com uma engenheira. O cientista. Uma cientista da computação. Alguém, assim, né? Mas acho que é porque a gente tem essa capacidade de estar multidisciplinar, de querer colher, né, em todas as disciplinas, e porque eu convivo com pessoas extremamente inteligentes e absorvo e tento trazer para a minha prática o que eles ensinam, né? E aí eu tento também contribuir, ou seja, trazer para a prática deles o que eu tenho de aprendizado da minha, porque eu acho que isso que é legal. Estabelecer as trocas, né? As trocas, isso era o princípio da BBS. Sim. Deixa, eleva, era troca pura. E você continua carregando esses princípios. Continua, porque estamos em comunidade. Para poder lidar com essa extemporaneidade que é a tecnologia. E isso que fica acima do tempo. Então, quando eu escrevi meu primeiro livro, há mais de 20 anos atrás, do Direito Digital, o comecinho do livro, nas primeiras 10 páginas, eu tinha estudado na faculdade algumas coisas, como a teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. E eu fui arrogante o suficiente para, nos anos 2000, dizer que tinha um quarto elemento na teoria tridimensional do direito e acrescentei o tempo. Eu disse que não há direito sem tempo. Porque se eu não realizar o direito num certo tempo, é como se ele nunca tivesse existido. Exato. Ele não tem validade social para aquela função. Ele não existiu. Então, eu achava um absurdo, porque eu fui estagiar num escritório que tinha umas ações lá, que aquela ação já levava 20 anos, 30 anos, e que a pessoa que começou a ação já morreu, que são os herdeiros que estão tocando. Eu falei, gente, para aquela pessoa, o que aconteceu com aquele direito? Então, essa falta de eficiência da justiça me deixava uma revoltinha. E como meu pai, quando ele faleceu, foi um acidente de carro, eu acreditava piamente que, quando Lawrence Lessig, eu li muita coisa nos anos 90, porque eu estava na escola, mas como minha mãe viajava para outros países, ela trazia tudo em inglês para mim. Legal. E até hoje eu recomendo para as pessoas, leia as coisas no original, busque os originais, porque demora muito tempo para traduzir. E se você quer ser antena da raça, espírito da sua época, você precisa estar sabendo o que está acontecendo no momento que está acontecendo. Não espere, vá atrás. E hoje, com tudo tão acessível, ainda mais por internet, naquela época não era. Você não precisa buscar em outro país, né? Você dá uma comanda e ele está na sua mão. Exato. Eu, uma vez, assim que eu casei com meu marido, ele falou assim, vamos fazer uma viagem, que é uma viagem que é conhecida, que se fazia pela Itália, que não é só uma descoberta culinária nem nada, mas é uma viagem de inspiração, de ver o belo, de você ir a museus, ver a arte, porque você consegue ver assim, o que essa pessoa inovou? Quando ela mudou um tipo de tinta, um tipo de técnica, por que ela revolucionou na época dela? Então, às vezes, quando a gente quer descobrir uma coisa, seja no direito, seja na computação, seja na área de saúde, o que for, às vezes você olha o que uma pessoa fez em outra arte, em outra ciência, e aquilo te dá um insight, assim, para uma coisa que você quer fazer. Eu tive já insights, assim, dentro de um museu. Dentro, sabe? Não era na hora que eu estava sentada dentro do escritório, na frente de um problema do cliente, que eu consegui melhor resolver ele. E eu acho que isso que faz isso. Você desconecta um pouco dessa pressão pelo resultado e pode... Porque inovar tem essa... A gente fala muito de inovação, porque tem que ter inovação. Mas a inovação, para ela ser específica, para ela gerar alguma coisa realmente nova, que ela não seja só algo que, sei lá, que é uma invenção, que não tem necessariamente função, ela precisa não ter compromisso com o resultado no curto prazo. Ela vai ter compromisso depois. Para ela inovar, ela precisa ter compromisso em ser diferente. Ela tem um desapego. Exatamente. Primeiro que ela exige um desapego, para você conseguir fazer a combinação. Se você já começar de largada, eu costumo dizer, não faça brainstorm com pré-req. Sim. Se você começar com pré-requisitos, você não vai alcançar o máximo da sua capacidade de misturar aquela informação para daí trazer um resultado. Por isso que, de certo modo, a IA generativa está trazendo coisas novas.
Mas a novidade dela é de combinar coisas sem pré-requisitos tão fortes. Só que, claro, quando você está no prompt ali, por exemplo, e começa a induzir demais e condicionar demais a IA, será que talvez ela pudesse ter trazido uma outra coisa um pouco diferente do que aquilo que você queria? Porque nós somos muito manipuladores, a gente induz muito o resultado. E no final, depois a gente fica frustrado que ninguém trouxe uma ideia diferente do que a gente já pensava. Que muitas vezes a gente leva só um viés de confirmação, a gente não está procurando algo novo. Não é uma busca. Só quero que concorde comigo. Isso. E isso acaba até em estatística gerando muitos problemas, né? E até na ciência, no resultado. Mas quando você vai para esse processo de descoberta, por exemplo, hoje em dia, para eu desestressar, eu descobri ao longo desses, vou fazer 50 anos, né? Então, ao longo desse tempo, que cozinhar era minha arte para desestressar. Mexer na terra, nas plantas, então tenho várias plantas, jabuticabeira, limoeiro, tá? Mexer na planta e cozinhar. Sim. Quando eu vou cozinhar, eu gosto de mexer em receitas. Eu gosto de fazer o mesmo método de descoberta que eu já fazia com outras coisas, mas com aquela chance de, o máximo que acontece, estrago o ingrediente e não vou matar ninguém. Sim, não, tipo, ou vai ter uma experiência desagradável na hora que provar. Isso. Então, outro dia recente, né, meu filho sempre gostou tudo de matcha, de chá verde, etc., desde bebezinho. Parece assim que já nasceu no Japão, sabe? Tudo dele é mais assim. E aí, volta e meia, você tem um desafio. Aí eu falei, quer saber? Vou pegar a receita da minha sogra, que meu marido é mineiro, que é uma receita de bolo de milho, de fubá, que é uma delícia. Adoro. E como o meu sócio agora está com uma questão de intolerância a glúten, muita gente tem, eu vou tirar aquela xícara de farinha, vou botar matcha e eu fiz então um bolo de milho verde, que ficou verde do matcha. Ficou verde, mas quem gosta de matcha ficou muito legal. Sim. E aí todo mundo que eu converso, de todo mundo, porque eu tendo clientes asiáticos, China, Coreia, tudo, e eu levei o pedacinho, né, você dá o pedacinho de bolo matcha, porque agora é o ano do dragão, aquela simbologia toda, eles ficam chocados que eles mesmos nunca pensaram nisso. Simplesmente que você eu resolvi variar para poder, sabe, fazer um substituto, porque eu sempre tenho matcha lá importado lá em casa, porque aqui no Brasil é mais difícil de ter o mesmo nível, né, do matcha. E ficou legal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou agora fazer a receita favorita do meu marido, que é tiramisu, matcha. Fazendo uma nova. Por que não? Minha família é toda italiana, tem todo mundo italiano. Eu vou fazer os italianos pirar com um matcha. Porque esse meu sócio, que eu gosto muito, que está comigo há mais tempo até do que todo mundo, só não está mais tempo do que meu marido. Sim. É tipo, eu casei e aí esse sócio que chama Leandro, né? Tá? Você meio que casou. Casei com ele também. Quer dizer, e ele tem uma esposa chamada Patrícia. Pronto, não tem. É muito engraçado. E ela é loira. E aí, eu peguei e falei assim, bem, se o tiramisu leva biscoito, né, seja champanhe ou outros, mas ele pode ser desconstruído. Desconstruído é uma receita que o italiano permite, ele se permite inventar. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar lá o queijo mascarpone, vou misturar com matcha, não vou botar açúcar para não contaminar nem nada, vou usar então aquele biscoito de arroz, vou quebrar, vou misturar no café líquido, mas não vou fazer o café líquido puro, vou moer com os melhores cafés de moer do Brasil. Não vou fazer café solúvel, vamos fazer moído na hora. E aí, no finzinho, eu joguei açúcar mascavo, porque ele é marrom. Sim. Misturado com chocolate em pó, que é marrom. Misturado com café moído na hora, que é marrom. Olha, gente, é impressionante. Mas isso é que faz o cérebro ficar com mindset da inovação, da mistura diferente das outras. Você não está preso. Você não está preso a nenhuma. E você alcança o melhor resultado possível. Fantástico. E aí eu levo para o escritório, todo mundo come e eu estou super leve, desestressada e não estou infernizando a vida de ninguém. Sim, isso é maravilhoso. E é interessante você ver, porque quando a gente fala de inovação, a gente normalmente está explorando, quando a gente consegue esse conjunto, né, de fatores que te liberta de uma certa forma para realmente buscar alguma coisa nova, a gente sempre tem aquelas pessoas que se aproveitam desses momentos de inovação para, em paralelo ali, começar a criar os backdoors, né, as portas. E eu, obviamente que eu estou trazendo de volta para a tecnologia pensando o seguinte, muitas vezes quando você está bolando uma coisa nova, está trazendo para o mercado, e eu vejo que muitas tecnologias, a tecnologia em si não é bem ou mal intencionada, mas os produtores delas muito bem intencionados, preparando uma construção bacana, até muito preocupados já com a ética e a moral que eles tinham que colocar naquilo, mas o resultado final dela vai ter um impacto social e vai ter uma reação da sociedade àquilo. Sempre, sempre. E tenha certeza
que aonde tem qualquer tipo de inovação que você possa trazer uma receita, vai haver algum risco, o risco gera responsabilidade, vai ter alguma regulamentação. É mais ou menos essa equação. Essa equação meio que natural. Mas uma coisa que eu acho que eu queria muito saber a tua opinião é quando a gente pega, por exemplo, uma onda. A gente teve há não muito tempo atrás, e tem casos, quando a gente fala até, por exemplo, de criptomoedas, ainda é um grande lance, que era o blockchain, que era o sonho de toda pessoa que diz assim, não, agora não vai precisar de contrato mais. Vai ser tudo blockchain, tem uma base independente, você não precisa mais de um estado garantidor, e vendeu-se essa ideia. Mas a gente sabe que isso, na prática, tem uma série de complexidades envolvidas que você não pode simplesmente dizer assim, não, agora eu não preciso mais de um autenticador, eu não preciso... Vai ser tudo autenticado sozinho, e a gente vê que já tem gente usando isso para as outras coisas. Então eu queria saber a tua visão nesse ponto. Quando a inovação atravessa limiares e começa a gerar disrupção na acepção mais simples da palavra, que ela começa a destruir coisas para impor uma nova, essa é a hora que tem que chegar a regulação e travar, parar, construir. Como que é o perfil do regulador para poder lidar com esse tipo de disrupção? Olha, eu acho que a gente tem sempre um desafio, porque é difícil balance. Acho que equilíbrio é quase falar de coisa zen, né? A gente sempre vai entender alguma coisa que toda escolha envolve uma renúncia. Sim. Quando eu falo com o cliente assim, qual é o seu apetite a risco? Você é conservador, moderado ou agressivo? Porque o quanto você quer realmente transformar? Pode ser que para aquilo que você quer fazer, a gente vai mudar uma lei, a gente vai propor uma lei nova. Você não vai viver só com aquilo que existe, a realidade atual. Você está construindo para frente. Até pela dimensão tempo que você falou do direito. Né? Exatamente. Você vai trazer tempo para a equação. Então, se você mexe no tempo, e se a gente vive tempo ao mesmo tempo, você vai viver o hoje, lidando com a regra atual, mas você vai viver esse hoje num plano de mexer nela para ela atender aonde você quer chegar. O que não pode é você começar um hoje sem querer cumprir a regra de hoje e não construir a regra do amanhã, então você ficar sem regra o tempo inteiro. Você até pode viver um momento de risco, de precipício temporário, porque você administra, gerencia risco. O problema que eu aprendi com o meu professor, que foi até na Harvard, ele fala, é risco invisível ou é tempo indefinido. Risco invisível com tempo indeterminado significa o quê? Morte, nitroglicerinas, destruição. É o quê? Desastre. É desastre. Sim. Então, o que você precisa é gerenciar o que a gente chamaria de variáveis. Quais são essas variáveis? Quais variáveis você está gerenciando? O problema é que as pessoas hoje identificam variáveis e não gerenciam nenhuma. Isso, até porque a gente tem muita capacidade de gerenciar dados, a gente identifica muitas variáveis e depois o que eu faço com tudo isso? O quê? Ou não gerencia. Não, hoje as pessoas identificam, não gerenciam. Sim. Porque para gerenciar, você provavelmente vai estabelecer o que ela significa, qual é o resultado que ela gera, o que ela impacta na equação, o que eu consigo com ela, né? Se ela afeta positivo, se ela afeta negativo, e se ela gera desvio, e o que ela vai gerar no tempo. O que eu faço com isso? Isso é gerenciar. Sim. Só identificar, só gerar fotografia não é gerenciar, é diagnosticar. Sim. Diagnosticar é uma coisa, gerenciar é outra. Sem dúvida. E eu puxei um pouco para esse lado porque eu quero muito saber, e um pouco você até já falou ali na sua palestra, né, sobre essa grande mobilização que a gente tem de utilização de IA indiscriminada, porque é uma tecnologia de borda, é o usuário na ponta que está usando. Então, o Zé do mercadinho tem alguma coisa para ele fazer na IA. Às vezes ele pode achar que sim, ou às vezes ele pode achar que não. Não tenho nada para fazer, e ao mesmo tempo eu tenho grandes players também jogando com essa mesma regra. Como que a gente vai organizar esse jogo daqui para frente, né? Como que você enxerga que a gente vai organizar porque a gente está falando de bases abertas quando a gente está falando, por exemplo, ChatGPT, Gemini, mas existem já as IAs que estão focadas em bases fechadas. Sim, né? sim. Como que a gente vai gerenciar esse jogo da partir de agora, do ponto de vista legal? Então, vamos lá. Primeiro, que tudo que eu quero regulamentar tem que ter um motivo para regulamentar. O princípio de você ter o Estado interventor na liberdade econômica é se for identificado market failure.
O market failure é uma tendência natural na matemática, inclusive quando você analisa a curva de sino, que é a tendência da repetição de erros, e sempre acontece, é que você tende naturalmente em mercados que estão muito competitivos e monopolísticos, a você ter um risco ou concorrencial ou para consumidor final. Então, existe alguém não fair play, ou seja, existe alguém praticando uma concorrência desleal, existe alguém fazendo o que a gente chamaria de queimar largada, de ficar de dumping, de praticando preços absurdos, de fazendo espionagem eletrônica, de não cumprindo leis em vigor, tudo aquilo que seria market failure. Existe alguém colocando regras e licenças, dizendo que toda a responsabilidade é do consumidor final, que não responde por nada, tudo isso. Então, hoje o mercado de IA, que está acelerado, que está tracionado, por mais que seja para dar um salto, ele está com market failure. Toda vez que eu tenho um cenário assim, como a gente já teve lá atrás na corrida do petróleo, sim, na corrida digital, vários momentos na indústria. Na bolha das Big Techs. Na bolha das Big Techs, todas. Você tende a market failure, você tem que intervir. É quase como o circuit breaker. Sim, que nós estávamos falando quando a gente circuit breaker, entendeu? Vamos parar e discutir isso peraí, peraí. Isso aí não vale. Olha, não faz isso com o amiguinho. Por favor, né? It's not fair. E aí, então, você cria uma legislação. Só que essa legislação, normalmente, ela tem que ser mínimo denominador comum. Sim. MDC. Lembra de MMC, MDC? Tudo eu volto para matemática. Volta lá. E aí, se ela é fundamento. Vamos na premissa. Sim. Sabe, uma vez eu tive uma discussão com um juiz, que eu disse assim, excelência, a aceitação de prova eletrônica. Ele falou, mas doutora, a prova eletrônica não é física. E aqui a lei está dizendo que precisa apresentar documento físico. Eu falei, mas excelência, tudo que é eletrônico é físico, conforme disse Galileu, Newton e Einstein, que é tudo aquilo que tem átomo e matéria. Exato. É só um arranjo diferente. Mas é físico. Mas é físico. Eu disse, não está no plano espiritual, excelência, e podemos discutir metafísica. Nem na ideia. Metafísica. Não é uma ideia, é algo é físico, concreto. Tá físico. Por isso que eu posso imprimir um PDF, por isso que tudo isso é físico. Sem dúvida. E por isso que seria físico se tivesse escrito numa árvore, tivesse escrito numa pedra, tivesse escrito no papel, tivesse escrito em digital. Tudo isso tem átomos, tudo isso tem matéria. Isso vem da matemática. Ganhei. Porque você consegue convencer um juiz com argumentos que ele consiga concordar de pessoas que ele entende e respeita maiores que ele, não eu, né? Sim, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas Newton, Einstein e Galileu, poxa vida, ele admira. Quem não admira? Não, com certeza. Pô, só faltou eu chamar Deus. Entende? Você precisa de um argumento que a outra parte vai ter que contra-argumentar uma coisa muito maior, entendeu? Com certeza. Porque a gente é ensinado isso no direito, isso que eu acho que é legal. Por isso que eu acho que vai ser muito interessante ver debates entre algoritmos. Mais que pegar um robô para bater em outro robô, jogar futebol com outro robô. Eu tô só querendo esperar para ver em que momento a gente vai ver assim, robôs debatendo, sabe? Debatedores, tentando ver até onde vai um argumento, quem é que a gente acharia que seria o melhor argumentador. Porque ele teria que ter uma capacidade de malícia. Ele tem que ter uma capacidade de vencer o argumento do outro. A gente vê muito a questão que a galera fala que a IA não tem uma ontologia para onde ela se baseia ainda, né? Ainda não tem. Mas sabe que a IA não tem? Eu não concordo com você. A IA não tem mãe. Não tem. Coitada da IA. A IA tá sem colinho. Precisa dar um colo para ela. É colo para IA. Normalmente é mãe que educa. Papai não é muito bom de educar, não. E eu falo isso para todo papai que está aqui. Por isso que até áreas pedagógicas também a gente tem que ter diversidade, porque existe uma questão de abordagem hoje em treinamentos algorítmicos que precisa começar primeiro com qual é o seu propósito. IA, qual é o seu propósito? Vamos começar com ética aristotélica. Sim. IA tem que ler muito mais Platão e menos dados para IA. Menos Platão e menos Prozac para o ser humano, mais Platão e menos dados para IA. Vamos ler filosofia. Porque a IA ela consegue conceber o que seria, por exemplo, que não deveria ser ético mentir só para agradar. Mas hoje você tem uma IA generativa que mente para agradar. Se ela não achar um resultado, ela inventa, só para não ficar sem resposta. Sim. Isso aí é falta de educação. Mas, então, é uma IA deseducada ou mal educada sem mamãe. Isso, mas isso talvez não tenha uma relação mais direta, por exemplo, com a ideia de que no princípio matemático, qualquer fórmula, qualquer expressão precisa chegar a um resultado, seja ele qual for? Claro, qual é o resultado? Eu ensinei meu chatbot, que é a Priv, de que quando ela não sabe, ela fala, você me pegou, vou chamar um humano.
Ah, tá. Então você pressupor Eu dei o resultado. um resultado. Porque ela tem que chegar a algum lugar. Ela só não pode ficar em loop perdida, coitada. O que eu acho é que a gente treinou o IAs de formas a não estabelecer. Eu acho até que Não, agora... a gente treinou as IAs sem nenhum tipo de referência ética, sem colinha de mamãe. Isso. A mamãe vai dizer assim, filho, tudo bem, mas você não vai mentir pra mamãe. Sim. Se você não tiver como determinar que aquela seu resultado... Diga que não sabe. Diga que não sabe. Eu vejo que hoje, por exemplo, se você pegar essas LLMs de bordo, ChatGPT, Gemini, que é para o público utilizar, tem muita coisa editada lá, que você vê que assim, não, essa resposta não é gerativa. Mas sabe qual é o Essa pior? foi uma resposta de compliance. Mas sabe o que é pior? Não é só isso. São os métodos de aprendizagem. Tem coisa que é de preguiça pura. É só por conta daquela corrida de você furar a largada. Porque, por exemplo, quando você vai para os métodos de treinamento, tem um que é um treinamento por analogia, por exemplo, por simbolista. Toda a escola simbolista, que é de símbolos, que usa as imagens. Eu posso ensinar você, ou uma IA, o que é uma árvore mostrando foto de árvore. Sim. Eu consigo mostrar isso, mas eu jamais poderia, por analogia ou por símbolos, dizer que a Patrícia Peck é uma Patrícia Peck se parecer Patrícia Peck. Sim. Porque isso quer dizer que eu vou misturar currículos que parecem Patrícia Peck e vou criar um fake. Uhum. Não pode. Porque pessoas que parecem as pessoas que são os homônimos não se tornam aquelas pessoas. Então isso não serve para biografia. Sim. Mas ninguém disse isso para IA. Ela seguiu aplicando aquele mesmo método. Ela aplicou aquele método para tudo. Mas bastava se isso não, aí se isso, aquilo. Muda o método para um tipo de situação que geraria uma alucinação, entendeu? Uhum. E aí, claro que você não sabe isso de largada, porque isso vai acontecer num aprendizado de máquina natural. Mas é a criança que foi para a rua, que volta para casa, aplicando um conhecimento diferente, e mamãe vai perguntar, com quem você aprendeu isso, menina? Quais são suas más companhias algorítmicas? Com quem é que são suas fontes? Quem te disse isso? E aí você vai lá e corrige. Isso, para poder estabelecer essa ontologia que hoje ela não tem. Exato. Ela não tá fazendo, na verdade ela não está fazendo escolhas, né? Ela está sendo probabilística sem nenhum freio, mas sem nenhuma ela nem regra. precisaria, porque ela deveria basear as conclusões dela em fatos, em dados e em tipos de escolas melhores aplicadas conforme o resultado que eu quero alcançar. Sim. E não é sempre a mesma. Ou seja, o método muda conforme o tipo de resultado que eu quero alcançar. Se for biográfico, não é o mesmo do que se eu quiser identificar rosto. Sim. Ou se eu quiser identificar um padrão de dados dentro de uma amostra muito grande, por exemplo. Então, cada um deles eu preciso de um novo E o que tipo melhora de modelo. isso? Diversidade. Sem dúvida. E diversidade em equipe. E talvez eu chamar pessoas de escola de letras, linguistas, trazer mais mulheres para a equipe. Tudo isso seria bom. Então, como a gente ainda não está trabalhando isso, e se eu fosse um investidor, eu avaliaria isso. E hoje no escritório, quando a gente faz due diligence, para poder avaliar quanto vale um algoritmo, que minha tese de doutorado tem uma equação matemática, minha tese de doutorado de direito, tem equação matemática de como medir o valor de um algoritmo que está traduzido em inglês, usado em Stanford, e o pessoal daqui do Brasil às vezes nem vê. Então a gente tem que valorizar isso, valorizar PhDs brasileiros, valorizar o nosso terroir. E como você disse, nosso legislador daqui, ele pode sim utilizar os nossos cientistas. Eles montaram uma comissão só de jurista para escrever o PL 2338. Por que não foi uma comissão mista? Deveria, né? Então, tá vendo como é que é sempre um problema de premissa? Sim. E sabe qual é o meu problema? Eu gosto muito de lógica. E aí é lidar com não lógica. Sim. Então, a lógica de uma premissa, de um tema técnico, é juntar o quê? Os híbridos, direito e tecnologia, certo? Certo. Então por que a comissão não foi mista? Porque ela atende a outras premissas, né? Premissas políticas, que não são interesses econômicos. Mas não é para alcançar o resultado que a gente queria. Então Exatamente. assim, você nunca vai chegar a um resultado se você não usar a premissa correta. Sem dúvida. Porque é atravessado, né, por esses outros poderes que estão influenciando essa questão. Mas eu queria verticalizar um pouco o papo, que tem um ponto que eu acho que eu não quero perder a chance de te perguntar, que tem a ver com cibersegurança, né? Que é um ponto que você falou ali. Cada vez mais a gente se letra na ideia de que o problema da segurança e tecnologia está no humano, né? Na engenharia social, na forma com que você lê o jeito que as pessoas constroem seus arcabouços de segurança. E cada vez mais com a IA, a gente está crescendo a possibilidade de eu criar um golpe,
um truque que seja especificamente criado para a Patrícia Peck, não a homônima, a Patrícia Peck, porque eu capto teus dados, eu já olhei tuas fotos, eu sei o que você faz. Como que você vê que a gente vai lidar com isso Antes a gente falava que era daqui a 10 anos. Eu já estou falando daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando as LLMs de ponta ficarem a uma mensalidade de distância. Eu tenho algo muito poderoso que eu posso programar e acessar uma base de dados gigantesca que está disponível publicamente. Primeiro eu acredito que qualquer tipo de tecnologia, a gente tem que utilizá-la sempre buscando um uso seguro e saudável. Ético, seguro e saudável são 3 palavras combinadas e transparente. Então são 4 palavras. Transparência, ética, seguro e saudável. Se a gente combinar tudo isso, vai virar o nosso ESG de hoje em dia. Sim. Né? Então, se isso é a nossa grande premissa, não importa se eu sou uma grande empresa ou se eu sou uma startup, eu tinha que ter essas palavras como pilares. Então, qualquer coisa que eu for usar, pode ser uma lixeira inteligente, pode ser uma babá eletrônica inteligente, pode ser uma IA generativa para fazer texto, ela tem que conseguir preencher essas 4 palavras. E aí eu vou definir em que grau eu vou tolerar algum tipo de risco dentro dessas 4 palavras. Não ser o quê? Qual grau? Tem como ser mais ou menos transparente, mais ou menos ético, mais ou menos seguro, mais ou menos o quê? Sabe? Então, é difícil, né? Você abrir mão de alguma coisa e explicar isso depois de forma pública, em termos de imprensa. Quer dizer, qual é o meu grau de tolerância para certas coisas. Então, você vai tentar decupar isso em indicadores. Vai botar uma porcentagem. Se você, dentro daquele checklist, tiver mais de 70%, 80% ali, pá, maravilha, porque não vai ser 100%, nada é 100%. Então, o que eu tolero? E é assim que a gente gerencia o risco. Variável. A gente gerencia as variáveis, mas você dá clareza para elas e você tem, sabe o quê? Uma meta. Porque como a gente trabalha melhoria em indústria, a gente está sempre trabalhando melhoria, se eu sei qual é o checklist, se eu passo ele, se eu sei o que foi que eu já atendi, o que eu tenho que atender para o futuro, e eu vou trabalhar e a IA vai trazer feedback, e ela mesmo se retroprograma, ela mesmo também vai poder se reescrever, ela também tem dever de casa, ela também sabe a metinha dela, sabe? Sim. E ela também vai atrás de melhorar aqueles indicadores dela, e o mais legal é que quando ela aprender aquilo e melhorar, ela ainda vai ensinar para os coleguinhas algoritmos dela. Mesmo os que não tiverem passado por aquela experiência vão receber o aprendizado automático, simultâneo, seja por rede neural ou por outro tipo de metodologia que a gente venha trabalhar. E a gente tem essa facilidade dentro da IA. Então, eu acho que qualquer ambiente que conseguir adotar a IA dentro dessa dinâmica vai evoluir muito rápido, vai ser líder, vai dominar. Agora não dá para fazer puxadinho, nem puxadinho digital ou puxadinho tecnológico qualquer, muito menos puxadinho de IA. Porque é uma porta de segurança aberta. Aberta gigante. E aí hoje, se você quiser um algoritmo muito simples, que é só para ajudar, porque os algoritmos, em geral, eles começam com predição e com seleção. Sim. E eles trabalham, todo algoritmo tem um deus. O deus do algoritmo chama caos. Todo o caos tem a ver com um volume de dados caótico, em que eu tenho que fazer uma análise caótica e chegar num resultado objetivo. E é isso a nossa sociedade atual. Se a gente parar, porque a gente está vivendo ansiedade, porque a gente está com problema de saúde mental, porque a gente está vivendo caos. Sim. Mas caos, para IA, é tudo. Aonde tem caos, tem IA. É aonde ela mais serve. Ela serve para proteger a gente do caos, para proteger a gente de coisas que podem afetar a vida humana, né? Então, situações de trabalho, por exemplo, que poderiam ter insalubridade, que poderiam ter periculosidade, e aonde tem caos de dados. Porque aí ela vai entrar ali e vai nos ajudar a resolver aqueles problemas de caos. Porque o nosso cérebro não vai conseguir ter uma matriz que consegue fazer todas aquelas combinações. Sim. Ela é uma faxineira. Ela é uma faxineira de caos, sabe? Sim. Acho que é a melhor explicação para sim. serventia algorítmica. Sim. Vai ali e me ajuda com o meu caos. Sabe? Pode ser a minha agenda, pode ser meus telefones. Meus dados, meu caos. Organiza né? meu caos. E ela ama isso. Sim. Ama, porque ela tem uma tarefa, e ela curte e ela vai ganhar pontinhos. E parâmetros. Parâmetros. E vai achar assim, nossa, the best. E se acabar o caos, ela quer mais. Porque se acabar, ela tem qual próxima tarefinha? Já arrumou tudo, já fez a faxininha toda. E aí, será que ela bagunça de novo daí para poder... Não, por favor, precisa ficar de novo, assim, tem que ter mais dados. Por isso que eu digo que a IA ela é gulosa, ela precisa de comida, ela precisa de dados o tempo sempre inteiro. Querendo mais dados. E mais caos.
E aí é interessante porque como nossa cabeça hoje também está um pouco caótica, a gente está com muita informação o tempo inteiro, nós vamos passar a ter IAs o tempo inteiro para nos ajudar com todo o caos. Nossa vida pessoal é um caos, nossa casa é um caos, a geladeira é um caos, você não faz ideia mais do que você tem que comprar no supermercado, é um caos, sua conta bancária é um caos. Até dirigir é um caos, cidades hoje são um caos, por isso que a cidade inteligente, aonde houver caos, eu preciso smart, eu preciso de IA. E isso vai fazer o ser humano ser feliz. Talvez a gente alcance o ócio criativo do Domênico De Masi. Gente, que maravilha. Eu quero muito, um monte de IAs que amem o caos, venerem o caos, para nos libertar, para a gente ter ócio. Mas a gente tem que cuidar daquilo que você falou lá no começo, né? Aqueles pilares. Os Se não pilares, tiver o pilar... Porque senão o que acontece? Ela vai lá e vai comer comidinha contaminada. E vai sofrer um ataque de envenenamento de dados. Que ou vai matá-la, ou anestesiá-la, ou neutralizá-la, ou contaminá-la, ou manipulá-la. E aí que um bandidinho pode invadir a sua IA e aí fazer ela fazer o que ele quiser. E hoje você pode botar um currículo com um ataque de choose me nos metadados, só coloca choose me, choose me, choose me. Porque é obediente. É que nem pegar o cachorrinho e dizer, sit. Ele, sit. Aí, choose me. Aí, choose me. Como é que você resolve esse ataque? Don't choose me. If choose me, don't choose me. Gente, é tão simples assim, Peck. E aí? Pergunte você para o seu fornecedor que tem um algoritmo se ele está protegido de ataque choose me. Simples assim. So simple. So fucking simple. Patrícia, maravilhoso o papo. Tanto que quando ele acenou pra mim, eu pensei assim, mas a gente recém começou a falar. Mas antes da gente terminar, uma coisa que a gente sempre faz aqui, eu sei que você não é desenvolvedora, mas todo desenvolvedor, a galera da tecnologia, anda sempre com a mochila e a gente pede para você compartilhar alguma coisa que você carrega com você, que pode ser um filme, um livro, alguma referência para a galera que puder aprender um pouco mais sobre um pouco dos temas que a gente abordou aqui, que ficar como uma indicação para a gente fechar o podcast. Bem, aqui você sabe que eu fiz até sorteio, né? Sim. De livros e tudo. Mas atualmente, acho até que talvez esteja ali na minha bolsa, não tenho certeza. Mas eu indico, né? Recomendo. Eu tô vendo a série, gente, do Shogun, né? Que eu acho fantástico. Porque eles conseguem ensinar a gente a ter uma paciência. De entrar numa agenda com cabeça de xadrez. Pensando 3 jogadas lá na frente, de não dizer nada que você queria, fazer outra pessoa dizer o que você acha que você queria que ela dissesse, para depois, no final, dar certo o que você queria. Então, assim, eu agora, recentemente, estava na comissão, né? Estou na Comissão Nacional de Cibersegurança, estou representando várias entidades, e é muito interessante quando a gente começa a entender que num mundo algorítmico, como eu agrado um algoritmo para fazer o algoritmo fazer o que eu queria. Sim. Então a gente não vai mais agradar pessoas nessa sociedade, a gente vai aprender a falar com algoritmos, agradar algoritmos, comandar algoritmos e fazer eles choose me. Te escolher. Maravilha. Patrícia, agradecer demais a tua presença. Shogun. Foi muito incrível a participação. Acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos e deixar pra galera como que eles podem te encontrar se quiser te mandar uma mensagem nas redes sociais, como é que o pessoal te conecta. Eu tenho tanto o LinkedIn, né, que vai ser ali Patrícia Pepec. E eu tenho o LinkedIn não, o Instagram é Patrícia Pepec. E o LinkedIn é Patrícia Peck Pinheiro. O Peck é de Gregory Peck, mas acho que muita gente aí nem sabe quem é o Gregory Peck. Dependendo da idade, não conhece. Quem sabe o Maia traz ele de novo. Olha aí. Ó. Acho perigoso. Perigoso. Mas fica aí. A gente nem arranhou todo o assunto todo esse assunto. E fica o convite para você que nos acompanhou até agora, nos seguir no Spotify e assinar o nosso canal no YouTube. Tem muitos outros episódios aqui. E o Tem Tempo para Pergunta é um podcast que toda quarta-feira tem um episódio novo no seu feed às 16 horas. Então, fica o convite e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.